Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui o meu convidado, Fernando, mas hoje é o 49º episódio e, na verdade, vai ser o primeiro que nós vamos fazer aquilo para o qual o podcast foi pensado. O podcast Somos Mais Que Um, ele começou a partir de uma conversa com meu filho, Theo, que tem 16 anos de idade, sobre carreira. Né? A gente está falando sobre carreira, escolhas de carreira e tudo mais. E eu percebo, Fernando, vou te apresentar daqui a pouco, que muitas vezes as pessoas têm, os alunos, né, de 16 anos, os jovens, eles estão ali com aquele momento de pressão, tem que escolher. E às vezes é a família que pressiona, às vezes é os amigos. E eles sabem muito pouco sobre as profissões, eles sabem muito pouco sobre os caminhos, né, sobre aquilo que pode ser. Então o podcast foi pensado para isso, e é por isso que hoje eu vou receber aqui o Fernando, que é o professor de física, né? Matéria boa, Matéria boa, que os meninos amam, e professor do Theo, e que é assim, eu sempre falo, né, que o professor de ensino médio, eu não leciono em ensino médio, ensino em graduação. E o professor de ensino médio, ele é mais do que tudo um influenciador, né, Fernando? Eu costumo dizer que é um vendedor quase, assim, né? Exatamente. Mas, de fato, ele influencia muito a escolha deste jovem. Pegando esse termo bem atual, tanto que o status do meu WhatsApp, desde a época da pandemia, é Classroom Influencer, né? Então eu acho que as coisas se desenvolvem mais ou menos nesse sentido, além da educação formal, né? Influência mesmo no dia a dia. É isso aí. Bom, nós vamos conversar sobre um tanto de assunto aqui, mas primeiro eu vou pedir para você se apresentar um pouco, contar essa história, de onde você veio, como que você foi parar na sala de aula. É um rolezinho bom, viu? Isso. E aí depois a gente pega o gancho a partir daí. Tá joia. Fabiano, primeiro um prazer imenso estar aqui com você, agradeço muito pelo convite, estar batendo esse papo aí, ajudar a menina que está chegando. O alcance de um podcast vai muito além de sala de aula, então acho que esse é uma boa oportunidade para a gente estar batendo papo aí com eles, né? Costumo dizer que eu sou físico de formação, mas eu sou professor de coração, né? Esse ano são 10 anos de sala de aula, está muito longe de ser a maior carreira do mundo, mas em 10 anos a gente experimenta coisas diferentes, já rodei por muitas cidades, mais de um estado, né? Com a minha esposa, a gente já deu uma rodada boa, então a gente vai colecionando experiências, né? Me formei na Unicamp, eu sou físico, mas eu sou físico médico, né? Então a minha física é com uma habilitação em física médica, que é uma coisa até que pode abrir um leque para a gente conversar algumas coisas aí no meio. Vamos falar sobre isso. Como é que o físico médico está dando aula, né? A física me escolheu, a sala de aula me escolheu, foram uma sequência de coincidências / providências para eu sair um pouco dessa área da pesquisa, dessas atuações da física dentro de um hospital, de uma clínica, para começar a dar aula, né? Já rodei algumas cidades aqui do estado de São Paulo, morei 4 anos em Curitiba, dando aula lá, enfrentamos a pandemia por lá apareceram outras oportunidades para graduação à distância, escrita de livros, materiais didáticos, gravações em estúdio, foi acho que o grande ponto de virada, assim, pelo menos para abrir outras oportunidades que a sala de aula já estava me concedendo, né? E final de 2022, estava fazendo mestrado em Sorocaba, mesmo morando em Curitiba, conheci um colega de mestrado, que hoje é meu coordenador aqui em Ribeirão Preto, me fez um convite para vir para cá, o grande Regis Reginaldo, e já estamos completando 3 anos aqui em Ribeirão. Hoje eu dou aula também em Botucatu, no ensino médio lá num cursinho. Nossa, como é que você consegue ir para Botucatu? Dou uma rodada boa, viu? Vamos de quinta-feira, madrugadinha, para chegar lá no horário da escola, saio de madrugada, volto à noite para casa. Sim. Vida de professor tem muito dessas viagens. E eu sou um dos que menos viaja. Bom, um dia só para lá, tem gente que cada dia está numa cidade, né? Ano passado estava em São José do Rio Preto. Aí eu achei que Rio Preto estava muito perto, vamos para Botucatu. Mas é mais longe, um pouquinho mais longe. É o único dia que eu viajo, os outros dias eu atendo aqui em Ribeirão mesmo. Legal. Cara, assim, eu acho que nós vamos ter um papo muito longo aqui, mas antes da gente entrar no nosso assunto aqui, falando com os jovens, eu queria falar um pouco sobre essa história de professor, né? Você falou uma coisa que é verdade, muitas vezes a profissão de professor, ela nos escolhe. Mas é mesmo. Ou a gente escolhe ela, mas ela nos escolhe, né? Eu comecei a atuar como professor muito depois. Eu primeiro tive toda uma carreira de executivo e cheguei num momento da vida que eu estava estressado e falei, não, eu quero dar aula.
Quase não tem mais estresse em sala de aula. Não, É quase. A gente acha que é tranquilo. Você só trabalha, né? Você só dá aula ou trabalha isso também. mesmo. Mas eu vejo que uma coisa muito importante nessa coisa do lecionar, como você estava dizendo, né? E que você falou no início, o professor ele acaba sendo um influenciador. E aí tem uma coisa interessante, Fernando. Desde 2010, mais ou menos, eu não dava aula em graduação. Estava dando aula só em pós, porque a gente também mudou muito, né? O Theo já deve ter te contado que a gente já rodou pelo Brasil inteiro. E esse ano eu voltei a dar aula em graduação, e a graduação ela tem uma característica parecida com o ensino médio, que assim, você mexe com a vida das pessoas. De fato. Tem a coisa do propósito é diferente, né? Cara, assim, eu já dei aula para ensino fundamental, dei aula para ensino médio, para pré-vestibular e para faculdade. Mas não tem um único segmento onde esse partilhar-se de um ser humano com o outro não aconteça. Não tem jeito, né? Tem estilos de professores, e eu acho que não tem certo e errado, cada um tem a sua pegada, e até bom que haja essa diversidade. Se todo mundo desse aula do mesmo jeito, tivesse a mesma personalidade, eu acho que seria uma experiência também, né, cara? seria uma experiência muito reduzida, porque a gente tem que atingir públicos diferentes, locais diferentes, e é bom que a gente tenha essa diversidade de sala de aula com os alunos e mesmo com os professores. Mas desde o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, eu tentei fazer parte da vida deles, com uma distância segura, que às vezes a gente se perde, às vezes a gente tem que retomar, sempre a gente não é coleguinha de condomínio deles, achar esse equilíbrio é um exercício de um tempo, quase de uma vida, mas quando você encontra essa distância, eles te respeitam e passam a te admirar. O objetivo, eu acho, de um professor não é ser admirado pelos alunos, eu acho que é isso. Mas quando surge essa admiração, isso serve para qualquer tipo de relacionamento, né? Se o filho admira o pai e a mãe, a forma como ele vai tratar, respeitar, é muito diferente, né? Quando surge essa admiração, não como algo forçado, mas como algo natural, outras coisas acontecem de uma forma muito doce e muito única numa sala de aula. Tem coisas que alunos falam para você dentro de uma sala de aula no corredor que você fala assim, tá, o que eu faço com isso agora, né? Você é meio pego de surpresa, tem coisas que eles não falam em casa, eles se sentem à vontade com você. Isso que às vezes a gente vê aluno uma vez, 2 vezes por semana, pouca coisa, né? Então esse partilhar-se de um ser humano, e aí pegando muito do gancho da palavra que você usou, influenciar mesmo, abre oportunidades tremendas. Se você influencia no começo de uma disciplina, de uma educação formal, mas depois você conta da sua história de vida, do processo que você precisou passar até chegar ali. Eles acham que é 2 cliquinhos de botão a gente se tornou professor, né? Então esse partilhar de experiência, influenciando passo a passo, eles olham e falam assim, tá, esse cara que tá aí, ele não é um robô, ele é um ser humano que tem carne e osso que nem eu, ele passou por coisas parecidas que eu passei. Pelos mesmos momentos que eu. Então, eu não sou, apesar do que dizem pelo meu teto capilar, eu não tenho tanto mais anos que meus alunos, né? Eu atendo alunos de ensino médio de cursinho, com 18, 19, 20 anos no cursinho, eu tenho 34 anos. Então, tá muito fresco na minha cabeça essa faixa etária, essas coisas que aconteceram. Então, a gente tem um diálogo próximo, eu gosto de imergir no mundo deles, mantendo essa separação de coisas. Quando a gente fala uma coisa da linguagem deles, fala assim, como é que esse cara sabe isso aqui, né? É engraçado. E aí essa influência vai surgindo de uma forma gostosa e que abre oportunidade para papos mais cabeça, vamos dizer assim. Aí é que eu falo, né, assim, que eu nunca tive a oportunidade de lecionar ensino médio, mas eu admiro muito o professor de ensino médio porque ele está presente num momento muito importante na vida das pessoas. Como eu disse, esse aqui é o episódio 49. Desses quase 50 episódios, 10, talvez, as pessoas escolheram uma profissão lá atrás e continuam nela até hoje. O resto, todo mundo mudou em algum... Faz parte. Então, super normal. É super normal. Então eu digo que não é uma escolha para o resto da vida, é isso que eu sempre falo com o Theo, com a Alicia, todos os dias aqui que a gente fala sobre isso. Eu falo, escolhe o que você quiser e se dedique, faz legal, porque você vai mudar. Daqui a 5 anos você vai querer fazer outra coisa, 10 anos, não tem problema. Mas a gente sabe que para o jovem é aquele momento da mudança da juventude para ser adulto, a pressão familiar, que é muito grande, a pressão da profissão da moda, a profissão que vai dar dinheiro. A sociedade conduz eles de um jeito que às vezes é meio desconfortável para eles mesmos. Sim, né? Eu estava conversando outro dia desses sobre isso com o Lafayette lá, e a gente estava falando sobre isso, né? Assim,
Se fala muito da carreira médica, ou biológicas, a carreira de exatas, a carreira de humanas. Mas tem gente que quer arte. Com certeza. Mas as pessoas não falam sobre isso na escola, né? Tem áreas negligenciadas, tem sub-áreas que ficam meio escanteadas, né? Eu sou de uma geração que era medicina, direito e engenharia. Era uma coisa muito crua, assim, você não tinha tantas opções, né? Aí você chega em casa e fala que vai fazer física, e até uma outra parte para eu contar, né? Eu queria fazer engenharia, na verdade. Meu pai é engenheiro mecânico, né? E as boas influências do meu pai e dos mestres que me acompanharam no ensino médio, o carinho e a admiração que eu tenho por eles é eterno, né? A gente começou a se dar um pouco bem em física e matemática. Até chegar uma hora e falar assim, tá, preciso bater o martelo aqui, né? Mas eu gostava muito de biologia também, né? Aí conversando com meu pai, um dia foi na empresa, conversa com um engenheiro aqui, acolá, fala assim, tá, vamos para engenharia. Só que eu não passei em engenharia. Eu passei em engenharia em outros lugares, passei na USP e na Unesp, mas onde eu queria mesmo, que era a Unicamp, eu passei na segunda opção, que era física. Vamos tentar fazer, vamos fazendo, pouco a pouco. O começo de curso de exatas é muito parecidão Parecido, lá. né? Tem uma Os base. cálculos, as físicas, geometria analítica, os laboratórios, né? No fim do ano eu tentei mudar para engenharia de formas internas, sem prestar vestibular, e eu não consegui. E aí acho que foi a primeira grande rasteira que eu tomei. Porque eu me vi assim, tá, não, perdi um ano, no sentido, não consigo mais prestar vestibular e não consegui mudar para o curso que eu realmente queria. Estou num curso que eu não vejo tanta perspectiva assim, e agora? Tanto que o meu segundo ano da graduação foi muito ruim. Bombei um monte de matéria, estava bem desgostoso, estava Você não estava pensando, motivado, né? não era o que eu queria, não via perspectiva, as matérias estavam começando a dar uma pegada. Foi um momento bem intenso, juntaram outras coisas minhas com a minha família, minhas comigo mesmo, foi um ano bem pesado. Só que daí eu conheci a física médica e resgatou essa ideia do meu gosto de biologia pelo ensino médio. E vi mais perspectivas de atuação. Pesquisa no Brasil ainda é muito complicada, você ser um físico puro, bacharel, por mais lindo que seja, grande parte dos físicos que eu conheço que se formaram comigo estão fora. Tem gente na França, encontrei um colega que se formou comigo que está na França há 8 anos, lá em Lyon e tal. Então eu não via muito esse encaixe. Aí eu falo muito para os alunos: se você for com a cabeça aberta para a graduação, para a faculdade, você vai conhecer coisas lá dentro que você nem sabia que existia. Eu nunca tinha ouvido falar de física médica. Cheguei um dia isso em casa, meu pai falou: tá, mas com o que come isso? Eu não tenho ideia. Então, Aliás, assim, essa pergunta sempre é feita pelos não, pais, né, normal, cara? né? Mas e aí, vai viver do quê, né? Mas assim, eu não conhecia, eu não fazia ideia do que era aquilo. Então, a gente começa a conhecer coisas lá dentro, porque quando a gente fala em universidade, é de fato um universo, é muita coisa. E a coisa começou a enveredar num caminho mais aplicado mesmo, eu vi a perspectiva. Agora, chegou no final, foi a segunda mini rasteira, tentei me inserir no mercado de trabalho. Não queria tanto hospital, eu achava uma rotina meio pesada, fui tentar a empresa, que trabalhava com essa parte mais de maquinário e tal, e não deu certo. Naquele momento onde eu precisava trabalhar, terminando a faculdade, estava com poucas matérias, não deu certo. E a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, já era professora de história, a Laís, virou para mim e deu o conselho talvez mais sábio que eu já recebi na vida. Ela falou: por que você não manda um currículo para uma escola? Você se dá bem com a juventude, trabalha nos projetos da igreja e tudo mais, tenta. E são 10 anos que a gente está aí. Então, assim, ir para a escola, ir para uma sala de aula, no momento foi uma necessidade, mas permanecer foi uma decisão. De coisas que deram certo, de um encaixe que eu olhei. Eu lembro a primeira aula que eu dei na minha vida, num colégio muito pequenininho, em Arthur Nogueira, região metropolitana de Campinas. Eu dei uma aula de ótica para o primeiro ano do ensino médio, eu lembro perfeitamente. E a minha segunda aula era uma janela. Eu saí, fui para a sala dos professores, estava sozinho. Eu sentei no sofá, olhei para cima assim e falei: Deus, por que o senhor não tinha me colocado aqui antes? Já se apaixonou no primeiro dia. Porque parecia uma coisa, Fabiano, muito doida. Falei: gente, como é que pode? Eu passei 50 minutos lá e eu não queria que aquilo acabasse. O Clóvis de Barros fala muito sobre isso, né? Felicidade é um momento que você não quer que acabe, né? O aluno, quando a aula está um pé no saco, ele quer ir embora logo, mas eu não queria que aquela aula acabasse. E a coisa foi indo, e a gente foi entendendo. Eu falei: tá, se eu ficar só com a minha graduação, não vai dar certo. A gente precisa continuar estudando. Eu sou formado em física médica, eu estou dando aula. Então vamos tentar fazer outras coisas, vamos aprender, vamos ler, vamos conversar. Os professores que compartilhavam salas de professores comigo,
Esses 2 primeiros anos foram meus professores. Eu estou aprendendo a dar aula, é muito diferente, né? Então é essa eterna escola que a gente vai vivendo com a cabeça aberta para não precisar decidir realmente no primeiro momento. Você decide para entrar, mas para permanecer, essa pressão que a meninada tem, a gente precisa trabalhar com eles de uma forma mais leve. Sim. Porque tem muita coisa que pode acontecer depois no caminho, né? Cara, você falou, tem tanta coisa que eu queria comentar que eu até tenho que me organizar aqui, vou falar algumas coisas. Não, mas é ótimo. Não, mas é isso mesmo. Assim, primeiro, essa questão da escolha, né? Eu falo isso muito, não só com o Theo, eu falo isso há muitos anos que aborda essa questão da carreira. Muitas vezes a gente cai numa carreira e vai seguindo ela ali, e está insatisfeito, né? Eu falei, o podcast foi pensado para falar com o jovem, mas também com uma pessoa que está ali no meio da carreira, que foi o meu caso, né? A minha história. O podcast foi pensado em cima das nossas histórias, a do Theo escolhendo, da minha que eu fui executivo durante muitos anos, e aí aos 30 e poucos anos de idade, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Estou insatisfeito, estou infeliz. Ligou o piloto automático, né? A coisa foi só levando. E aquela história, né? Eu sempre uso esse termo, né? A gente cai numa gaiola de ouro, porque você tem um bom salário, você tem uma boa coisa, você fala, como é que eu não posso sair daqui? E você vai ficando doente, vai entrando no estresse e tudo mais. Você é feliz 12 dias no ano. Isso, e quando pinga, o faz-me rir. Agora, os outros dias Cara, muito difícil. É o que eu falo pro Theo, assim, é uma discussão que a gente sempre tem aqui, que eu tenho com os pais dos amigos dele ou das pessoas mais ou menos da idade. As pessoas sempre falam assim, mas aquela pergunta que seu pai fez, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Eu falo, cara, se você faz uma coisa, qualquer coisa que você faça bem feito, você vai ganhar dinheiro. Com certeza. Você vai ser reconhecido e vai ser ganhar dinheiro. Parece que é discurso, mas não é. Eu falo, um palhaço, ele ganha dinheiro. Né? Então, desde que você faça aquilo. E a pior sensação que tem é aquela de você, que eu já passei muito na minha vida, e muitas pessoas passam, é de você acordar de manhã e falar, meu, eu vou ter que ficar o dia inteiro. E essa sensação que você falou, né, de ir para a aula e falar, eu não quero que isso acabe, que eu tenho até hoje na sala de aula, que eu entro na sala de aula e falo, pô, não quero que isso acabe, né? Às vezes você está mal, às vezes você está cansado, às vezes você está deprimido, na hora que você começa a falar, né? É outra coisa. Você se empolga. Todo dia é fácil? Não é sobre isso, né? A gente não pode também vender uma coisa que porque eu faço o que eu gosto, todo dia vai ser fácil, lindo, o chefe vai estar de boa, o meu cliente vai aceitar o que eu estou fazendo, no caso o meu aluno, o meu consumidor ali final. As dificuldades aparecem, mas é a ideia de você colocar na balança, né? Sim. Tá valendo mais a pena? A coisa pode estar difícil, mas eu estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Né? Eu acho que, mais uma vez, parece clichê, mas é uma palavra que meio vai virando clichê, mas é a questão do propósito, né? Você, às vezes, isso aconteceu comigo, eu trabalhava numa grande empresa, um belo salário, mas eu falava assim, de que eu estou fazendo aqui, né? Para que é isso? E, às vezes, você está lá dando aula, e a gente sabe como o professor é mal remunerado no Brasil, mas você fala assim, eu estou fazendo isso por um sentido. Aquilo que você falou de um aluno que te procura, fala, pô, professor, aquilo que você me falou ali, pô, mudou minha vida. Né? Hoje eu faço isso porque você me falou aquilo. Agora que você já tem 10 anos de estrada, você já deve ter ouvido isso. Já reencontrei alguns, seja de forma pessoal ou não, as redes sociais ajudam a gente. Tem alguns alunos ainda com meu número desde Curitiba, meu número não mudou. Foi o tempo que eu mais passei lá em contato com os alunos. De vez em quando a gente recebe umas mensagens inesperadas, mas que mexe, né? Eu converso muito com a Laís. É o 14º salário pingou hoje. Aí eu mostro a tela do celular, a gente lê, a gente lembra do aluno, se emociona junto, conversa, lembra das coisas, porque isso mexe. Isso mexe. Exato. E essa questão, né, uma coisa também que eu tenho falado bastante aqui, conversado com as pessoas, porque aqui para mim é uma grande escola, viu, cara? Cada conversa que eu tenho aqui é um aprendizado que eu tenho. Mas você falou, né, na sua geração, que não tem tanto tempo assim, né, 15 anos atrás, quando você escolheu, era mais claro, ó, medicina, direito, né, engenharia. É isso mesmo. Beleza. Hoje, cara, eu nem sei se a profissão que eu tenho vai existir daqui a 5 anos. As coisas estão mudando muito rápido. Eu não estou preocupado com o que eu vou fazer agora. O que você precisa fazer, qualquer curso que você vai fazer, e a questão da universidade que você falou é clara nisso, assim, qualquer coisa que você aprender vai ser válido para você. Uma coisa que eu falo sempre... Conhecimento não ocupa espaço. Né? Exato.
Exato. E você usa lá na frente para outra coisa. E ninguém vai roubar de você. Isso. Aquilo é seu, é propriedade sua. E eu falo isso muito conversando com os meninos, eles estão sempre aqui, a molecada. Eu falo para eles assim, cara, vai para a universidade, qualquer uma que você vá, pode ser para o Unicamp, USP, qualquer coisa. Cara, aproveita tudo. Né? Faz parte da atlética, faz parte do diretório, faz parte da empresa júnior, aproveita, porque tudo que você aprender vai valer, né? Parte da universidade é a sala de aula. Né? Eu aprendi muita física jogando sinuca. Eu acho que eu joguei muita sinuca além da conta, entendeu? Mas faz parte. Mas faz parte, entendeu? Até o jeito que você faz uma coisa que não era, vamos dizer assim, o melhor, mas foi você que tomou aquela decisão. É você sozinho. Você não tem mais o papai e mamãe indo te buscar, levando sua lancheira, ou ligando todo dia perguntando se está tudo bem. Por mais que eu ainda morasse com os meus pais quando eu fazia faculdade, eu ia e voltava todo dia, é um universo diferente. Você tem muito mais autonomia, independência. Você virou adulto ali Alguns também. realmente estão morando sozinhos, longe, se mudaram. Então são as suas decisões. Sejam elas boas ou ruins, de um jeito ou de outro você vai aprender. Pode ser um pouquinho mais de sofrimento ou menos. Mas as oportunidades que você tem lá dentro, gente diferente que você conhece, é muito amplo e é muito rico. Uma época que eu estava em Curitiba, eu fui acompanhar uma turma de terceiro ano para a gente fazer uma visita numa faculdade particular que ficava ali perto do colégio. E os grupos se separaram, cada um foi para uma área da faculdade para conhecer, e eu acompanhei o pessoal da arquitetura e da engenharia, que queria conhecer. Chegamos lá, a coordenadora do curso se apresentou, e ela falou assim, bom, muito prazer, eu sou a fulana de tal e eu sou fisioterapeuta. Eu já olhei assim para o lado, falei assim, ela é coordenadora do curso de arquitetura e engenharia, e ela é fisioterapeuta. Aí ela terminou de contar a história, ela falou, não, fiz fisioterapia quando eu tinha 17, 18 anos, não era o que eu queria, mas era o que meus pais queriam, achavam que era melhor para mim. Exerci durante mais de 20 anos a fisioterapia e teve um belo dia eu falei, não quero mais. Foi fazer engenharia, fez mestrado, doutorado e era coordenadora de curso com mais de 40 anos. Então assim, uma decisão única de vida não existe. Se eu tivesse tomado uma decisão única, eu não estaria aqui, eu não seria professor, não teria feito física, eu possivelmente seria uma pessoa ok, feliz, bem-sucedido no que eu faria, mas a vida seria totalmente diferente. Completamente diferente. Eu acho que tem uma questão geracional aí, assim, Fernando. E a minha geração, a gente ouviu muito dos nossos pais assim, ó, se arranja um emprego e fica nesse emprego o resto da vida. Então, era muito comum que as pessoas ficassem a vida inteira na mesma empresa. É isso mesmo. Né? E isso é uma coisa interessante. Eu tenho muitos amigos que hoje têm a minha idade e que ficaram desempregados porque a empresa mudou, a empresa quebrou, o cargo dele deixou de existir. Só que não sabe mais o que faz agora. Não sabe o que faz, o cara tá perdidinho, porque toda a identidade dele era da empresa. Né? Eu nunca fui assim, eu já fiz várias mudanças de carreira no meu caminhar, aí na minha trilha, mas a sua geração já era uma geração assim, ó, você não precisa ficar na mesma empresa, mas você vai mudar a profissão ali, você vai flutuar, mas dentro daquela profissão. E esses meninos, totalmente diferente. Eles vão ter 3, 4 profissões diferentes. Né? E se há um mérito, porque a gente fala muito, essa geração é estranha, essa geração é esquisita, olha o que eles fazem, o que eles não fazem. Gente, esses meninos eles não vieram de uma nave espacial de Saturno. Não. Eles são nossos filhos, eles são meus alunos, então existe um contexto, né? O que eles têm excesso, talvez eu tive em falta e vice-versa, né? E eu acho que isso é uma virtude que eles têm. Eles não se prendem a, vamos dizer assim, a uma coisa pré-estabelecida simplesmente porque era. Por quê? Eles são muito mais questionadores. E aí quando encontra a minha geração, a sua, começa a perguntar muito por quê. Ai, povo chato, só pergunta, aceita. Não. Se tem uma virtude neles, é realmente saber o porquê das coisas. E se não tiver bom... E se isso faz sentido. Bora, vamos pra cima, vamos trocar. A grande parte das entrevistas que eu faço aqui são com profissionais de RH. E uma das coisas que eu mais ouço aqui é, nossa, como tá difícil contratar, que essa molecada, que não sei o quê. Eu ouço isso aqui o tempo todo. E eu sempre comento isso, falo assim, gente, nós fomos criados de uma forma que o trabalho era uma obrigação, né? Primeiro o trabalho, e depois... Era o que dignificava o homem, né? Eu gosto dessa frase, primeiro o trabalho, depois... Como se você não pudesse curtir trabalhar. Minha mãe falou muito isso pra mim. E eles, não, assim... a gente vê até nas próprias redes sociais essas brincadeiras, né, da geração Z que tudo bem, eu não quero esse emprego porque é o horário da minha academia,
Mas é a verdade, assim, eles entenderam que existe um equilíbrio, né? E eu acho perfeito o que você falou, porque assim, eles não nasceram do nada, né? São da gente. Aconteceu uma coisa muito interessante. Nós nos mudamos para Ribeirão um mês antes da pandemia. Chegamos aqui um mês antes da pandemia, logo depois entrou na pandemia, o Theo o primeiro ano inteiro não conviveu com ninguém. E esses meninos, né, principalmente lá do CPP, eles vivem numa bolha, né? De fato. É assim, ó, pega, o pai leva para a escola, ou a mãe leva para a escola, pega, leva para o shopping leva para casa do amigo, da namorada, volta. O círculo é sempre o mesmo, encontra as mesmas pessoas. Isso, né? exatamente. É um ambiente controlado, vamos dizer, né? E aí, teve uma experiência no ano passado, logo quando o Theo entrou no CPP, eles foram numa feira de vinil lá no Sesc, lá no centro, e voltaram a pé. Quando eles chegaram lá em casa, aqui, a gente morava aqui perto, a pé, eu falei, cara, você veio a pé? Eu falei, saiu da bolha, isso, né? É um marco, né? É um marco, foi um marco. Mas tudo isso é processo. Eu gosto muito dessa palavra, sabe, Fabiano? A gente fala muito isso na pedagogia, um processo avaliativo. Eu converso de vez em quando com os alunos, principalmente do primeiro ano. O já está no segundo, mas ele é meu aluno desde o primeiro, então com certeza ele já ouviu isso. Uma prova, um pedaço de papel, não é uma avaliação. É um instrumento avaliativo. Você é professor, você sabe disso. A avaliação se está construindo pouco a pouco. Algumas coisas são quantificadas, outras não. Uma prova ela não é um fim em si mesma. Então, quanto mais a gente olha só para o fim da caminhada, a gente não está interessado no processo, a gente não está cumprindo o nosso papel. Só que esse processo ele acontece também em casa, na família. As coisas não são estalar de dedos, eles têm os gostos deles, eles são influenciados por pessoas de fora, por pessoas que algumas não existem, por pessoas que eles não conhecem nas redes sociais, né? E todo esse processo ele faz parte. Eu acho que quando a gente é muito taxativo, você usa uma palavra que eu acho que você foi muito feliz, a questão do equilíbrio. Meu pai foi gerente de uma empresa de papel por muitos anos. Ele também fazia parte de processo de contratação. Ele falava que não lembrava a última vez que tinha contratado uma pessoa com menos de 30 anos, né? E a gente vai, às vezes, rotulando, né, gerações de um jeito que, às vezes, tem gente que descama para o outro lado, no sentido... Sim. Eu estou entrando aqui como júnior, mas ano que vem já tem vaga de gerente aberto. Né? Então, assim, tem um outro extremo. Mas se a gente ficar preso no nosso extremo, como a gente foi criado numa coisa engessada, uma caixinha muito cartesiana, a gente está perdendo talento. Sim. E essa menina está buscando outras coisas por uma virtude deles, mas às vezes por uma falta nossa. Sim. Que a gente não está conseguindo oferecer. As empresas, elas querem contratar a pessoa do passado, né? Com 25 anos. Exatamente. E engraçado que você estava falando, tem um livro que chama The Millennial Leaders, e ele, na verdade, nem é sobre a geração Z, ele é sobre a geração Y. Era sobre os millennials, né? Geração. E ela fala uma coisa muito interessante, uma das autoras, é uma coletânea, ela fala o seguinte, o que define essa geração Y é o videogame. E ela fala assim, por que o videogame? O videogame, essa geração cresceu jogando videogame, no videogame a meta é clara, o bônus é imediato, eu matei o monstro, eu ganho moedinha. É isso mesmo. Ele é meritocrático, se eu sou bom eu passo de fase. Né? E aí ela falava o seguinte, e aí essa pessoa chega no mercado de trabalho, ela faz o que ela precisa fazer, fala, cadê meu bônus? Aí a pessoa falou, não, seu bônus é lá no final do ano, se todo mundo bater. Aí ela falou assim, eu sou melhor que o meu chefe, porque eu faço o trabalho do meu chefe, eu quero ser o meu chefe. E ela falou, não, aqui se você, no dia que o dono da empresa morrer, aí o diretor vai ser... E ela falou, não estou gostando desse jogo, né? Vou mudar de jogo. A vida não é feita de metas. Você chega para o menino, eu falei isso ontem num outro contexto. Você chega, já dei aula de ciências para 8º ano. Aí você chega para um menino de 8º ano, ele está vendo pela primeira vez um polinômio na vida dele. Trinômio do quadrado perfeito. É uma das coisas mais chatas do mundo, né? Eu sou um professor da área, né? Aí você chega, ele pergunta para você, mas para que serve isso, né? Se meu pai perguntava para que serve a profissão, o aluno também pergunta para que serve aquilo. Aí você responde para o menino que tem 13 anos, não, isso aqui vai ser importante para você no ensino médio. Aí ele aceita aquilo, engole, passa por aquilo, chega no ensino médio, o professor de primeiro ano chega para ele e fala assim, o ensino médio é a preparação para o vestibular. Então é a próxima etapa. Aí ele come capim por 3 anos, passa no vestibular,
Chega na universidade, o professor fala, aqui você vai ser preparado para o mercado de trabalho. Sempre o próximo. Sempre o próximo. Chega no mercado de trabalho, é contratado como estagiário, o chefe fala, se você não for efetivado, você não é ninguém na empresa. Você tem que ser efetivado. Quando você é efetivado, você descobre que você está na casinha 1, tem 15 casas na empresa. E às vezes você tem que precisar de tempo para chegar. Tempo. Aí quando você passa 15 anos, você está na casa 9, o seu chefe está na casa 13. Só que daí se passaram 20 anos e você olha para trás e fala assim, tá, para quê? E é muito provável que a empresa esteja buscando alguém mais jovem, deslumbrado, para colocar no seu lugar. Perfeito. Essas metas que nunca chegam, essa felicidade que é sempre para depois, isso não cola mais para essa geração. Perfeito. E que bom que não cola mais, porque eu acreditei um pouco nisso. Eu acreditei Talvez muito você nisso. tenha acreditado mais Muito nisso. ainda. Os meus pais acreditaram mais nisso. Meu pai teve 2 grandes empregos na vida dele. Eu já estou na minha 6ª ou 7ª escola em 10 anos. O CPP vai se tornar daqui a pouco a escola que eu mais fiquei tempo. A escola que eu mais fiquei tempo foram 3 anos e meio. Eu vou completar 3 anos no fim do ano. Espero que ano que vem eu continue, né? Então, assim, alguns confundem isso com uma fluidez. Vou trocar a qualquer custo, mas eu acho que a gente tem que olhar de uma outra forma. Será que é simplesmente uma fluidez ou, se não estou gostando, vou buscar algo melhor? Isso que você falou, cara, é perfeito, porque eu pensei assim, fui educado assim e pensei assim até os meus 30 anos de idade, e eu só parei de pensar assim porque eu adoeci. Porque eu tive um estresse, eu fui parar no hospital, estava obeso, porque assim, adoeci. E aí eu fiz um retiro, voltei e falei, não é isso que eu quero, deixa eu buscar um outro caminho. Porque senão eu estaria neste, como eu vejo muitas pessoas da minha idade. Parece que se o corpo não dá sinais, a gente continua no mesmo lugar. A jeito, gente né? continua no mesmo lugar, exatamente. Tem um grande especialista em educação, que infelizmente faleceu há alguns anos, o Ken Robinson, não sei se você ouviu falar dele. E o Ken Robinson, ele tem uma palestra maravilhosa no TED, que é a palestra mais assistida do TED, é do Ken Robinson. E ele fala exatamente o que você falou, que assim, o nosso sistema educacional, ele foi criado para criar operários, né? Então Educação bancária, né? Isso, é aquela educação, ó, eu estou te preparando para a próxima etapa, porque qual é a etapa final? Você entrar no mercado de trabalho. E ser mais uma peça do mercado de trabalho. Mais uma, né? E a gente vai sempre postergando a felicidade. Por isso, primeiro o trabalho, depois a diversão. Né? Eu vejo, cara, eu tenho um grupo de amigos, o Fernando, que serviu o exército comigo há 30 e poucos anos atrás. E eu convivo com eles aqui pelo WhatsApp, aquilo que você falou das redes sociais, a gente tem um grupo muito grande, e 90% deles a cabeça é assim, tá faltando 5 anos para eu aposentar, aí eu vou viver. Riscando no calendário, né? Isso, exatamente. Mas é bem provável que se estou muito longe de me aposentar, né? Mas talvez uma pessoa que viveu toda a vida com essa ideia, ela vai chegar na aposentadoria e talvez ela não encontre aquilo que ela imaginou. Ela vai se decepcionar. Porque agora você tem mais tempo disponível, você vai ter mais dinheiro da vida que você conquistou, mas você tem menos energia, você tem menos vontade de fazer algumas outras coisas. Talvez você descubra coisas novas, como algumas pessoas fazem nessa etapa da vida, só que parece que isso é um estudo de caso que deu sucesso e vira reportagem, né? Aposentados que descobriram coisas novas e vão tal, porque parece que não é a regra. Sim, eu fico chocado, eu converso com ele sobre isso, eu falo assim, gente, eu nem penso em aposentar, eu nem sei se eu tenho tempo para aposentar ou não, porque eu não penso, né? Eu não me vejo aposentado, porque eu acho que na hora que você aposenta nesse sentido, você está deixando de, né, pensar no próximo dia. E, cara, assim, isso que você falou, né, dessa... O Theo, ele discute muito isso comigo. Às vezes ele vai muito bem na escola, não tem problema nenhum de nota, mas de vez em quando ele vira para mim e fala assim, você não sabe com essa escola. Por que eu estou aprendendo isso? Eu falo, Theo, eu estou aprendendo Lady Snell, né, Theo? Eu estou aprendendo essa porcaria. E eu dou razão para ele. Eu falo, Theo, eu te dou razão. Não, mas eu também dou. O currículo brasileiro, ele é muito inchado. Mas assim, muito. Eu já dei aula para uma menina que estava prestando vestibular para medicina na Argentina, faz 1 ano e meio. E ela me mostrava a apostila direcionada, tipo um cursinho que eles tinham lá, para alunos mesmo de fora tal. E eu via a quantidade de assuntos que tinha na disciplina que eu estava dando aula particular para ela, que era de física. De assuntos era 60% do que a gente cobra aqui.
E mesmo os assuntos que eram cobrados eram com muito menos ênfase, com menos detalhes, os exercícios falando de uma coisa um pouco mais prática, enunciados muito mais curtos. Então, assim, menos conteúdo. Lógico, a gente está falando já de alguém para entrar numa faculdade, mas eu tenho certeza, e a gente conhece, né? Pega o ensino médio americano, por exemplo, onde esse menino ele já começa a se especializar naquele último ano, começa a fazer alguma coisa diferente. A parte tecnicista do conteúdo ela é mais reduzida de um jeito diferente, mais focada em solução de problemas, em projetos, processos, trabalho em equipe, resolução de coisa, gestão do tempo. Você sabe que eu tô preso numa apostila, Fabiano. Fernando, eu falo isso no Brasil, o ensino superior ele é profissionalizante, então ele te dá uma profissão. Então, você fez física, você é um físico. Sim. Você fez medicina, você é um médico. Você fez direito, você é um advogado. Então, ele é profissionalizante. Ele tem esse papel de profissionalizar. Mas ele não te ensina algumas competências fundamentais na vida profissional e pessoal, que é saber trabalhar em equipe, saber gerenciar seu tempo, saber gerenciar seu dinheiro, saber se comunicar. Nada Visão disso. global dos processos. Nada disso é ensinado. Às vezes você olha só para uma engrenagemzinha e esquece todo o resto. Vou te dar um exemplo. Teve uma época que eu estava um pouco desgostoso com a educação. Acho que faz parte da vida de todo professor em algum momento. E eu voltei a fazer faculdade. Minha esposa também é professora, mas a gente foi fazer faculdade junto. Ela foi fazer faculdade de Direito e eu fui realizar o meu sonho de menino, que era fazer Engenharia Química. Fomos fazer uma faculdade particular em Sorocaba. E eu tinha acabado de me formar em Física. Estava desempregado, minha esposa ainda trabalhava, de manhã à tarde e à noite eu ia estudar. Então, a gente era recém-casado. Foi um ano bem pesado. Logo depois a gente foi para Curitiba e eu voltei a dar aula. Mas naqueles 6 meses, o que aconteceu? 6 meses, quase um ano. Eu era recém-formado e por conta do aproveitamento de matérias, em 3 anos eu terminava engenharia. Então eu acabei entrando no radar de empresas que abriam vagas de estágio e de trainee. Para recém-formado, para quem estava para se formar. Em um ano, eu acho que eu me inscrevi sem nenhum exagero em 40 processos seletivos. De diferentes empresas. Da Móbil, óleo lubrificante, até a Cremer, produto de farmácia, banco, um monte de coisa. E alguns você faz a provinha ali online, prova de inglês, raciocínio lógico, analisa currículo, e algumas eu fui passando até dinâmicas de grupo, presenciais, saía de Sorocaba, onde eu morava, ia para São Paulo, participar de algumas. Numa das últimas etapas de uma que eu participei, tinha mais de 50 mil candidataram-se online, lá nas primeiras partes do processo. Eu cheguei entre os 100. Não deu certo. Tem coisas que você não entende na hora, né? Mas olha o que os caras estavam fazendo para fazer as pessoas pensar fora da caixa e meio que eliminar no processo aquele que vai muito bitoladão. Tinha uma caixa preta no chão lá da dinâmica com produtos da empresa. Era uma empresa de produtos farmacêuticos, não era de remédio. Então você tinha um enxaguante bucal, você tinha uma haste aqui de algodão, você tinha um micropóreo, coisas desse tipo. Você, sem ver, pegava o objeto e em 1 minuto você tinha que falar por que você parecia com aquele objeto. Você imagina um cara que pegou a fralda? Sim. Aonde ele entrou, entendeu? Aí você percebe que tem uma galera que não está pronta para pensar um negócio fora da caixa. E que assim, que disciplina da faculdade te ensina a pensar como um produto farmacêutico? Não tem isso. A pensar de uma forma, o que você falou, o pensamento holístico, vamos usar essa palavra que ela às vezes é mal interpretada, mas é nesse multidisciplinar, se a gente quiser falar isso. Porque eu sempre me choco com isso de a instituição de ensino superior ela não te prepara para isso. Porque quando você vai, eu dou aula de administração. Cara, no curso de administração eu devia estar ensinando a trabalhar em equipe, projeto, gestão de projetos, eu devia estar ensinando como fazer uma apresentação, e eu não ensino. A gente fica preso em currículo. E já fica preso em currículo. Porque tem a nota do ENAD, porque tem não sei o que. A gente também tem as cobranças em todos os níveis, é complicado, né? Você sabe que assim, durante muito tempo a gente mudou, cada ano a gente estava num lugar, o Theo morou em Campinas, morou em Atibaia, morou em Campinas, morou em Caxias do Sul, morou em Belém, morou no Guarujá. É rodar mesmo. E a gente sempre falava assim, bom, vamos chegar, nós não conhecemos os colégios, vamos colocar ele nos colégios tradicionais, porque a gente sabe que os tradicionais são, né, de qualidade.
e tanto que quando a gente veio para cá, a gente colocou ele no Marista. Quando a gente teve a decisão de ficar aqui, que até foi por causa dele mesmo, a gente falou, bom, agora vamos buscar um colégio um pouco diferente, né? Vamos tentar buscar alguma coisa diferente. E o que os colégios falam para os pais dos alunos, né? Os pais dos jovens? Eu vou bem no Enem. A minha nota do Enem. Eu falava, mas não me interessa a sua nota do Enem. O Enem é só uma... É uma parte do processo. Que nem é... E assim... Tem a sua importância, mas... Que não é para mim. Pontinho. Isso. Né? E você estava falando uma coisa, Fernando, eu estava resgatando aqui uma história. Eu comecei a lecionar nos cursos tecnológicos. O curso tecnológico ele foi criado lá na Lei de Diretrizes Básicas de 1996 com um objetivo. Criar a oportunidade de dar uma profissão, já que o ensino superior é profissionalizante, dar uma profissão de nível superior, uma graduação, só que é um tecnólogo, sim, de forma mais rápida para colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Ele, na verdade, foi um modelo baseado no modelo alemão, que é assim, você já começa a trabalhar, mas você continua estudando aqui e aí você vai se aprofundar naquilo. E do ponto de vista educacional, né, pedagógico, o curso tecnológico ele é muito bem desenhado, muito bem pensado quando ele foi pensado lá atrás. O propósito está muito claro, né? Tá muito claro, né? Só que o mercado de trabalho falou, não, isso aí não presta. E as escolas também. Aí eu também vou dizer. Eu falava isso lá quando eu comecei a dar aula, assim, ó, cara, ninguém tem tradição em curso tecnológico. Vamos fazer um belo de um curso tecnológico que nós vamos virar tradição. A gente vai ser referencial. Não, elas viram aquilo como um jackpot ali, né? Vou ganhar dinheiro com o negócio. Muito trabalho, né? Aquelas coisas. E no fim é business, né, Fabiano? Tem umas coisas que, exatamente. Né? E eu passei, Fernando, pelo momento das fusões, né? Eu comecei a lecionar numa universidade que tinha 15 mil alunos, que para São Paulo era pequena, e em 2, 3 anos ela foi comprada 2 vezes, né? Foi aquele momento da fusão que a educação virou business puro. São grandes grupos que comandam, né? Hoje a gente vê 3, 4 famílias de grupos, né? Famílias nesse sentido de grandes grupos, que abraçam um leque enorme de coisas, né? Isso. Conversando com um dos coordenadores que era do colégio aqui do CPP, quando eu cheguei, ele falou que daqui a alguns anos só vai ter 2 tipos de escola de ensino médio, de educação básica. As escolas que pertencem a esses grandes grupos, essas grandes fusões, e as escolas que ele chamou de artesanais. E eu me sinto privilegiado, por mais que eu tenha um material didático hoje no colégio que eu trabalho, primeira coisa, sou eu que faço esse material. Então eu coloco a ordem que eu quero, a forma como eu quero, a quantidade de exercícios que eu quero, quais exercícios que eu quero, mas muito mais do que, e de novo, eu estou lá para ensinar a educação formal, ela continua fazendo parte. Isso eu falo, de qualquer forma, é a sua apostila, mas ela está presa no MEC. Sim, ali, né? Eu continuo debaixo do MEC, debaixo da BNCC, eu não estou fazendo um curso livre onde não tem regras. Sim. Mas essa flexibilização, ou no sentido de dar a minha cara para aquela apostila, para aquele material, me possibilita falar de coisas diferentes com os alunos, fazer coisas diferentes com os alunos. Eu sou um privilegiado de dar aula num lugar onde tem área verde, onde eu saio com eles e vou fazer, e o Theo fez isso esse ano comigo, como outros alunos que já passaram pelo segundo ano fizeram, a gente descer para o campus e fazer uma atividade prática de calcular a altura de um objeto desconhecido usando proporção das sombras. E aí você percebe que o aluno não sabe ler uma trena. Sim. Que ele lê o número de cima, que é polegada, e não tem ideia que aquilo é uma polegada, que aquilo é um centímetro. Sim. Ele não sabe, tem dúvida onde a sombra começa, onde ele termina, ele vê. Mas num lixo ali, que é um paralelepípedo, ele tem dúvida de onde a sombra começa. E aí você vai para o campo, né? Você vai para a prática. E nessa questão, por mais que a gente esteja debaixo de regras que são bem determinadas e que precisam ser seguidas, é essa possibilidade do mão na massa, de uma semana de atividades culturais como a gente faz no colégio, de pensar realmente fora da caixa, de oferecer algo diferente, que complementa, seja com itinerários formativos que continuam debaixo de regras definidas, mas que tem a nossa cara. Sim, né? Cara, eu me choco. O Theo só teve 1 ano na vida dele que ele estudou num colégio, como chama isso? Apostilado, porque também a gente morava no Guarujá, só tinha um colégio, não tinha como fugir daquilo. E eu não consigo compreender a educação com uma apostila.
Porque, minha experiência, eu dou a mesma disciplina em 3 turmas diferentes, são 3 aulas diferentes, completamente diferentes, né? Eu dou a mesma disciplina 2 semestres seguidos, são 2 disciplinas completamente diferentes, depende do tipo de aluno, de como os alunos seguem, uma série de coisas. Então, para mim, é impossível pensar a educação apostilada. Só o que você falou, todos esses grupos são apostilados. E pior, né? Isso já chegou no ensino superior também, né? Porque hoje, você falou disso lá atrás, eu quero até resgatar isso também, mas hoje a gente sabe que grande parte, que é o grande problema do EAD no Brasil, eu sou um fã do EAD, eu sou um defensor do EAD, atuo com EAD desde 2007, mas eu entendo por que o MEC deu um freio, porque estava descambando, né? Descambou, muita coisa descambou, né? Se viu não como uma forma de levar a educação, não estou generalizando, não estou dizendo que sejam todas as instituições, uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma forma de ganhar dinheiro. E é uma tristeza, né? Porque a educação no futuro tem que ser EAD, não tem como fugir do EAD, principalmente num país como o Brasil. Mas assim, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, não dá para pensar nisso. E aí vou trazer até uma coisa que eu estou aprendendo com o Theo e com a Alissa, né, que eles estão lá no projeto Lindo, aquele projeto maravilhoso do Estudantes que Ensinam. Cara, cada dia que eles chegam aqui, eles sentam comigo e começam: tio, o pai, os alunos não sabem ler, está no 7º ano, são analfabetos. Aí a Alissa, como é que eu faço para ensinar? Porque o menino não sabe ler. Saiu da bolha, né, Saiu da Fabiano? bolha. E aí eu falo assim, como é que você apostila um negócio desse, cara? Se no ensino particular, né, e depois nós vamos falar disso, já é difícil, imagina no público. Realidades muito diferentes, é um desafio porque você tem formação de professores que terminam no meio, professores muito mal remunerados. O que tem de professor bom no ensino público é uma enormidade. Porque eles têm que cumprir lá as casinhas, porque precisam de uma remuneração melhor. E esse pessoal estuda, esse pessoal se forma, mas ainda é muito difícil. Condições precárias de estrutura, de logística, de respaldo. Não é uma política de Estado, são políticas de governo. Então troca o governo, sai o governo, muda tudo. E o professor está no meio do caminho, né? Quando esse aluno de ensino médio nosso, privilegiado, consegue furar a bolha, atravessar alguns quilômetros e ver a realidade de um aluno que está no 6º, 7º ano, que infelizmente é um analfabeto funcional. Uma criança que tem dificuldade de acessar uma plataforma, ele começa a perceber primeiro que ele é um privilegiado. Costumo falar na primeira semana de aula para os alunos que estão chegando no meu ensino médio. Eles fazem parte da elite intelectual do Brasil, porque 98% só estuda, não trabalha. Grande parte ou todos não deixaram de ter aulas na pandemia. Sim, né? Nossa, a pandemia foi divisora nisso. Como aproveitar ou não é uma conversa para um outro momento. Mas foi divisora nesse sentido. Se existia um degrau, como existia, ele ficou ainda maior, uma discrepância enorme. E estudo numa escola particular. Então é um tripé que forma, no sentido, se nós influenciamos eles, essa meninada também influencia quem está fora. Tem gente que segue eles nas redes sociais porque quer saber como eles pensam. Quer saber qual é o posicionamento que eles têm sobre algumas coisas. Então, eles são formadores de opinião. E se eles não entendem isso, eles começam a simplesmente compartilhar o que os outros pensam, não ter uma opinião própria, no sentido assim, você usa dados, conhecimento de outras áreas, mas deixa eu pensar por mim mesmo. Deixa eu ter um insight aqui. Agora, se é só papagaio da opinião dos outros, ele é só mais um. Ele vai se tornar, com todas as oportunidades, talvez e infelizmente, em mais um, que fica na média, que não se destaca. Cara, eu falo que até ontem eu perguntei para o Theo, eu entrei na sua rede, né? Hoje falei, Theo, teve lá uma premiação, os alunos foram premiados, você sabe o que é? E ele, acho que até a ex-namorada do Renan, que era aqui, de fato, que participou. E eu perguntei para eles, o que é esse projeto aqui do CPP, empreendedorismo social? Vocês não querem participar disso? Porque qual que está sendo a questão? Eles foram para um negócio que é legal, que eles estão lá convivendo, aprendendo a ensinar. O Theo está dando aula para os professores de como usar o sistema, né? Mas eu falo que os grandes ganhos não são esses. Eles saíram da bolha. Eles viram o que é a diferença social. Uma das primeiras falas deles aqui foi assim: pai, as famílias não
apoiam. E eu expliquei, não é que não apoia, às vezes a pessoa não tem tempo. Não Às vezes ela não tem, como sabe, apoiar, não sabe. difícil, né? Não há este valor da educação, né? E agora, depois que os dois, né, a Mavios escolheu a Alice e o Theo para fazer parte da organização do negócio, eles estão aprendendo outras coisas. Eles estão pensando, né? Teve agora o que você cantou lá. Eles agora vão ter que lidar com dinheiro, lidar com organização, com planejamento, com pensar as coisas, que é uma coisa que eles nunca... São habilidades necessárias que não estão formalizadas em uma aula. Exatamente. Então, assim, não tem como a gente privar, a gente priva os alunos de ter essa experiência. Não, mas é um adolescente, ele vai falar para adultos, vai falar para adultos. Porque ele tem acesso a algumas coisas que outros, infelizmente, não têm. E a gente está cercando eles. Não, é só depois. É só depois. É a geração do futuro, Sim. né? Não, eles são o futuro da sociedade, eles são o futuro da escola. Não, é agora. Vamos confiar que a gente está fazendo um bom trabalho, que a gente está dando as condições para isso e chegar lá. Vamos orientar, né? Porque senão, Fabiano, a gente vai encontrar uma meninada no ensino superior. Eu já dei aula no ensino superior à distância e em presencial. Eu já encontrei pessoas mais velhas do que eu no ensino superior, que passaram muitos anos fazendo alguma coisa e querem se reciclar, querem tentar uma vida nova. E como é difícil. Como é difícil. Porque é uma quebra, é muita coisa nova ao mesmo tempo, e ele está acostumado numa rotação diferente. Então, se desde cedo a gente vai fazendo essas inserções, essas experiências, e não é experiência, vamos dizer assim, imune a erro, não. Não, É quebrando um pouquinho a cara, dando de um monte de coisa errada, que a gente recalcula a rota. Fala assim, tá, e agora? Se eu não aprender com os meus erros, sabe? Eles estavam, né, todos felizes com a arrecadação que eles fizeram. Uhum. Fizeram uma Sim. bela de uma arrecadação. Eu falei, tá bom, e agora? É que o bingueiro foi bom. O bingueiro foi bom pra caramba. Não, eu não tô nem falando ainda do bingo, ainda tem o dinheiro do bingo. Da visita lá do pessoal das doações. Das doações. Sensacional. Eu falei, ótimo, tá bom, e agora? Como é que vocês vão organizar esse dia? Como é que vocês vão lidar? Porque agora vocês têm que prestar conta. É a próxima etapa né? do processo. Né? Cara, e aí eu queria trazer um assunto que para mim talvez seja um dos assuntos mais prementes e que a gente não vem discutindo em todos os aspectos. Você é um cara de educação e para mim isso é uma coisa fundamental. Você falou aí, né? Você está numa escola, você é uma elite, Sim. né? Você está ali numa escola particular, o aluno que eu estou dizendo, está numa escola particular, com uma família que apoia, uma família que tem condições. Você tem um computador em casa, faz inglês, faz isso, faz aquilo, porque e você já rodou o Brasil, você sabe. O Brasil não é isso aqui. Né? Nós vivemos numa bolha da bolha da bolha. Ribeirão Preto não é isso, que dirá o Brasil. Eu falo, ó, você mora no estado mais rico do país, numa das cidades mais ricas do país, na região mais rica dessa cidade. Então você não é representativo de nada. Bolha da bolha, é a bolha da bolha. Do outro lado, nós temos isso que você falou, a educação pública com muito pouca estrutura, com muito pouco investimento. Lógico, às vezes tem estrutura, mas não tem o conhecimento, tem o conhecimento, mas não tem estrutura, não tem a remuneração. Aí quando tem os dois, de novo, vira o case de sucesso. Isso, vira exatamente. Reportagem, porque não é o normal, não é o esperado, normal. Né? E aí, cara, eu vejo o seguinte, né? Primeiro você tem uma questão econômica, né? Quando você pega famílias, e isso é um dado demográfico, famílias de níveis sociais mais altos, né, com uma renda maior, tem menos filhos. Né? Quando você pega Sudeste, classes A e B, 1,1 filho de média. Do outro lado, nas classes C e D, teve uma diminuição, mas você ainda tem de 3 a 4 filhos por casal. E aí você vai, durante todo este período, desses 11, 12 primeiros anos de escola, você vai dando tudo para esse aqui e muito pouco para esse aqui. E aí a pandemia foi, né, com certeza, cruel nesse sentido. Só que lá na frente, esses dois vão chegar no mercado de trabalho, em um mercado de trabalho em que a IA já vai estar muito mais presente, em que os trabalhos operacionais vão ser cada vez menores. Sim. E como é que essas pessoas vão competir? E aí você está concentrando riqueza, conhecimento, oportunidades aqui, e aqui do outro lado você está dividindo pobreza, você está dividindo, né? Isso mesmo. As migalhas que sobram, né? Isso. E aí, cara, projetos para daqui a 10, 15 anos, isso é chocante, né? É um problema seríssimo.
pegando o gancho de uma palavra que você falou, eu acho que cada vez vai ter menos competição entre pessoas que tiveram oportunidades diferentes. As competições elas vão ficar muito mais concentradas entre pessoas que tiveram mais oportunidades ou oportunidades semelhantes. Sim. Quando surgir alguém que teve menos oportunidades e que conseguiu vencer, de novo, né? Vira notícia, vai para a NASA, Sim. conseguiu ir para Harvard. A gente ainda tem isso, mas quando a gente fala, essa palavra ela tomou muito destaque nos últimos anos. Eu entendo a origem dela, mas a gente tem que tomar algum cuidado com ela, que é quando a gente fala em meritocracia, Sim. né? Meritocracia é quando todo mundo parte da mesma linha Isso. de partida. Quando você tem que se preocupar se você vai ter tempo para estudar, ou você tem que chegar em casa e trabalhar para comer, sim, não dá Não. para falar em condições iguais. Né? Então, Eu defendo o seguinte, ó, eu trabalhei 12 anos na Ambev, uma empresa extremamente meritocrática. Só que é o seguinte, para você entrar na Ambev, você passou por um filtro aqui, exatamente. e a partir daqui, você saiu do mesmo ponto. Então, se você tem a oportunidade, Aí a gente está de é acordo. seu, Aí não tem meritocracia. nem o que falar. Né? E aí vale a pena. Com certeza. Eu, durante anos, estive lá, tive promoções, é meu mérito, legal. Agora, na sociedade, você não pode falar em meritocracia, porque ao mesmo tempo que os nossos, né, os seus alunos aqui, tem todo esse, o pai leva, o pai busca, e paga professor particular se precisar, curso e de música, curso de inglês, de idioma, música, né, tem computador em casa, e tem não sei o quê. Do outro lado, na pandemia a gente viu isso. Nós temos uma amiga que é professora lá no Guarujá de escola pública. Ela falava, não adianta, o aluno não tem computador, não tem celular, ninguém na família tem celular, ninguém tem celular, não tem uma rede de dados. Não tem uma rede de dados, como é que eu vou dar aula, né? Então você não pode falar em meritocracia na sociedade, né? E aí, se a gente for falar para esse recorte nosso da bolha, como a gente chamou, se essa meninada que tem as condições, que tem as ferramentas, ficar num marasminho, assim, esperando acontecer a próxima etapa, você pode ter certeza que alguém que viveu na mesma bolha da bolha vai aproveitar essas oportunidades. E aí esse menino que tem oportunidades não conseguiu se inserir, talvez ele se revolte muito com o processo da educação. Tá vendo? Não era para eu estudar mesmo. Era para eu ter seguido outra coisa. E aí, às vezes, o foco da revolta ou da culpabilização vai para um outro extremo. Falar que o processo foi deficitário. Que a é uma questão coisa, é o aproveitar as oportunidades. é uma coisa que está me chocando muito, assim, antes da gente começar, eu comentei isso, né? A gente aqui em casa valoriza muito a educação porque a educação me tirou de um bairro muito pobre, de uma família pobre, não só eu, todos os meus irmãos. Meu irmão é professor na Federal de Minas, a minha irmã é doutora, o meu irmão é psicólogo. Todos nós tivemos oportunidade de vida pela educação. Né? E meu pai nem ensino médio tinha, né? Mas sempre incentivou muito a gente a estudar. Então a gente incentiva muito isso. Mas o que a gente vê hoje nas redes sociais é a gente falando, para que estudar? Estudar é besteira. É a vida fácil, É a vida fácil. é o 2 cliques resolve minha vida, porque não valoriza processo. Né? Acho que você foi um privilegiado de que às vezes o pai que não teve condições, a mãe que não teve condições, eles vão perpetuar aquilo na criação dos seus filhos. Né? E quando a gente estava falando de balança, né? Colocar na balança o que está valendo ainda a pena, enquanto eu ainda enxergar a educação como o melhor e maior meio de transformação da sociedade, é aqui que eu vou ficar. Eu não tenho filhos ainda, então se eu estava fazendo uma conta há umas 2 semanas atrás, eu já tive mais ou menos 2.000 alunos. Não é muito. Nossa, é muito. Para outros colegas, eu sei que isso não é muito. 2.000 alunos que estiveram aqui comigo, na minha frente. Sim. Não lembro o nome de todos, mas estiveram ali comigo. Se eu contar alunos dos cursos EAD, eu trabalhei um tempo no Grupo Marista lá no Paraná, lá na PUC, nos livros que eu já escrevi, materiais didáticos que foram uma tiragem inicial no ano piloto para Bahia e Pernambuco, 60 mil alunos. 60 mil alunos pegaram na mão um livro que eu escrevi. Cara, os livros estão em casa. Não tem, assim, um semestre que eu não pego e eu vou ler. E olho para aquilo e falo assim, não é possível que saiu isso aqui, que eu escrevi. É um privilégio tremendo. Então é uma forma da gente deixar algum legado, ainda vale a pena, não é fácil, há dificuldades, mas falando para esse pessoal da bolha, eles sabem quando tem uma oportunidade diferente na mão. Eu percebi isso em alguns momentos da minha vida profissional
ou acadêmico quando eu estava na faculdade. Apareceu uma oportunidade para mim. Quando você falava, Fabiano, há 10, 15 anos atrás, que uma pessoa estudar fora, era um negócio muito doido. Sim. Hoje, a menina ela faz intercâmbio no ensino médio. Que bom. E às vezes não dá nem valor para Que isso. bom que tem essa oportunidade. Alguns acham que é férias, né? Vou tirar um tempinho para descansar, lazer. Era uma época que tinha aquele projeto do governo Ciências Sem Fronteiras. E um colega meu conseguiu ir para lá, para a Alemanha, vagou para onde iria para o projeto da Bélgica, que a irmã dele morava em Bruxelas, conhecia uma física que trabalhava num reator nuclear perto da Holanda. E vagou. E ele mandou no Facebook, ainda quando o Facebook era a maior rede social que a gente tinha, mandou no grupo da faculdade, ó, uma vaga assim, assim, assim. Eu acho que quando eu li Bélgica, acho que na verdade eu li Santos. Vou mandar. Quem sabe? Não custa nada. Do dia que eu mandei até o dia que eu recebi o e-mail, é seu, foi menos de um mês. Nesse meio do caminho, os meus pais nem sabiam o que eu estava fazendo. Eu cheguei em casa e falei, ó, tem um negócio para contar para vocês. Fui aprovado para ir para a Bélgica. Como assim? Não sei o quê. Eu realizei o sonho do meu pai. Meu pai falou que sempre foi o sonho dele estudar fora. Mãe é mãe, né? Sim. Ai, tem certeza. Precisa ir e tal. Mas aquilo para mim, Fabiano, foi uma oportunidade de você conhecer gente de fora, treinar uma língua, exercer um pouco de uma profissão de pesquisador, coisa que no Brasil é muito diferente. Eu trabalhei num reator nuclear de pesquisa, fazer pesquisa em dosimetria de acidentes, né? Foram 3 meses. Mas assim, quando eu voltei, cara, Você é outra pessoa. eu ainda estava na faculdade, a minha vida é separada em antes e depois da Bélgica. Sim. São oportunidades. Cada um vai ter a sua, e eu tenho certeza que cada um vai ter a sua. A questão é o que você vai fazer com essa oportunidade, né? É agarrar, fazer o que for necessário, porque tem coisas que vão além da educação formal. Sim, e isso que você falou, cara, para mim é um grande exemplo de ir além da educação formal. Sair da sua cidade, sair da sua família, é talvez um dos maiores aprendizados que você vai ter. Porque você chega num lugar, ainda mais você que foi para outro país, que você não conhece a língua direito, que você não conhece as pessoas, você não conhece a cultura, você tem que se virar. Não tem jeito. Você tem que saber fazer amizade. Ninguém vai te acordar de manhã para ir para a escola. Exatamente. Então, a gente tem discutido muito isso, né? Porque o Theo e a Alissa têm o plano de ir para fora. Sim. E a minha esposa, não, porque eu vou junto. Não, deixa eles irem, né? É a vez deles, né? É a vez deles. Exatamente. Tudo vai dar certo? Não é sobre dar certo, é sobre ter a própria experiência, vivenciar aquilo. Sim. O dia que apertar, ter certeza que tem um corrimão muito bem estabelecido em casa, para assim, me dá uma dica. O que eu faço? O que eu faço agora? Entendi a dica. Agora sou eu. Né? Pais são corrimãos, professores também, né? Uhum. Às vezes a gente quer blindar tanto, né? Não vamos deixar sofrer. Eu falo um pouco para pais, assim, no contexto mais da nossa igreja. Eu costumo dizer assim, pais, se vocês amam os seus filhos, permitam-os sofrerem frustrações. Que eu acho que é um grande problema dessa geração. Se tem uma coisa que precisa acontecer com esses adolescentes, com esses jovens, com essas crianças, é permitir que aconteça a frustração, só que assim, tá, me frustrei, e agora? Que eu Aí precisa ter uma tutoria, um acompanhamento, tá, deu errado e agora se vira. Vamos junto, vamos conversar, ver o que aconteceu, porque senão a gente está ensinando para eles que a vida é fácil. Que tudo tem um jeito, que tudo alguém vai consertar para você. Esse, para mim, Fernando, essa para mim tem sido a grande experiência do Theo aqui agora no CPP, né? Quando nós chegamos aqui, ele foi para um outro colégio, e era um colégio extremamente elitizado. O CPP também não vamos dizer que não seja, mas tem um negócio no CPP que para mim é fundamental, que é aquele programa de bolsas. Porque você traz pessoas de outra realidade, completamente diferente. Né? E aí, quando você insere esses dois grupos no mesmo ambiente, gera uma série de coisas, não só experiências de vida diferentes, né? Como também eu não vou usar a competição no termo negativo, mas uma competição, por que esse cara que veio aqui... São doses de realidade. Isso. Ele continua num ambiente meio controlado, mas ele começa a ver como as coisas realmente são,
que tem gente aí fora que pode ter tido menos oportunidades, mas que tá doida para agarrar a primeira que teve. Sim. A galera que vê aquilo e agarra com força e vai com tudo. Sim. E que às vezes supera pessoas Sim. que estavam num ambiente mais pré-estabelecido, Sim. mais bem formado, porque agarrou aquilo, tá vendo aquilo como oportunidade. É que se a gente for entrar nessa discussão, né, aí entra naquela discussão das cotas, que é sempre muito difícil de se discutir, Sim. mas que você, quem é da educação, sabe disso, né, compreende isso um pouco melhor, que é assim, cara, se não tiver... O grande problema é que a nossa educação básica, pública, ela é muito fraca. Mas se você não tiver essas oportunidades, como é que a educação poderá ser um instrumento de transformação social? Né? Ela só pode ser um instrumento de transformação se você der essas oportunidades. Aí vamos entrar em 1 milhão de discussões que não cabem aqui, mas eu vejo que é ainda uma, e o CPP faz isso com as bolsas, é uma oportunidade que você está dando, né, para aquelas que têm a vontade de fazer. Né? A gente pega alunos no vestibulinho, que vêm de diversas realidades, e eles dão um show no ensino médio. Porque entenderam que aquilo pode ser o que separa eles de coisas diferentes, que para alguns aquilo já faz parte tanto tempo da vida, fala assim, ai, é só mais uma escola, é só mais uma aula, é um campus legal, mas isso eu teria em outro lugar. Mas tem gente que olha para aquilo e fala, meu, é a vida, é a minha vez. Chegou a minha hora. Foi a sua ida para a Bélgica. É isso. Vou para as cabeças. Tanto que quando eu voltei da Bélgica, eu quis tentar me inserir em um mercado semelhante, no sentido da pesquisa. Eu morava na região de Campinas, mas não morava em Campinas. Mas eu tive condição de conhecer uma empresa que trabalhava com radiofármacos acelerando partículas em Campinas. Sim, lá tem um acelerador, né? Você tem um polo ali de alta tecnologia. Hoje você tem lá o Sirius chegando, que é a joia da coroa da pesquisa brasileira, né? Então, assim, aquela oportunidade me abriu o olho e falar assim, poxa, aquilo foi tão legal, eu preciso tentar dar certo nisso aqui também. Não ter dado certo, não é que aquilo também me restringiu, porque a física me proporcionou grandes coisas. Sim. Mas é impressionante como aquela oportunidade foi latente para mim falar assim, poxa, vamos tentar continuar com isso. Sim. E é isso que a gente tenta oportunizar para essa meninada. Você está tendo aqui um começo, pega um gostinho, agarra isso e vai com tudo, vai embora. Porque o mundo está aí para você. Né? Cara, você sabe que uma das pessoas que eu entrevistei aqui é um colega de trabalho, um professor também, o Rodrigo, muito gente boa, um cara jovem também, doutor em História, e ele falava exatamente isso, assim, cara, eu fiquei todos os anos, né, a faculdade, o mestrado, o doutorado, eu queria ser pesquisador, eu me preparei para ser pesquisador. Só que aí você termina o doutorado, e ele falou, eu terminei o doutorado, fui jogado no mercado, e eu falei, tá, e aí, o que eu faço? E aí ele estava dizendo, olha, que eu sempre brinco, né, nessa idade que eles estão, os meninos estão, todo mundo quer fazer história, né, impressionante. E ele falava, olha, hoje dados mostram que menos de 30% de quem é formado em história atua na área. O restante ou vai trabalhar com outra coisa, ou vai dar aula, mas pesquisa dificilmente você vai fazer. Eu tenho um irmão, o Fabrício, meu irmão mais novo, que eu acho que ele é um grande privilegiado nesse sentido. Ele é um geólogo, fez o doutorado lá na Federal, é professor, e ele hoje é um pesquisador internacional, vive disso, vive viajando, e às vezes a gente fala, nossa, mas é o caso que vira... Sim, mas é cada vez mais, e infelizmente, já aconteceram por muitos anos, e aqui não tem nada a ver com quem está na cadeira assinando, né, despachando o poder da caneta, né, que hoje as coisas estão tão difíceis, né, qualquer coisa que você fala, né, os extremos batem muito forte na gente, mas assim, a gente passa e já passou por muitos anos com diversos cortes, contingenciamentos, o nome que se quiser dar, porque não valoriza. Não se dá importância. A pesquisa, né, no sentido de oportunizar mudanças, conhecer coisa nova, cada vez mais restrito, às vezes a iniciativa privada tem que entrar na jogada, ou a gente está perdendo os grandes cérebros, está saindo. E aí, para mim, está um grande problema no nosso modelo, e mais uma vez, independente de governo, que é assim, se afasta a iniciativa privada da pesquisa
universitária, né, que acontece dentro da faculdade. É muito difícil, né? Eu dou esse exemplo. Eu faço doutorado lá na USP de São Paulo, não daqui. Você anda no campus da USP de São Paulo e você vai na Faculdade de Filosofia, de História, está acabado, né? É o dinheiro público que está ali. Fefeleche. Isso. Agora, do outro lado, quando você vai na Poli, quando você vai na FEA, que tem dinheiro ali das fundações, né, que a FIA, a Vanzolini colocam dinheiro lá dentro, parece que está no shopping. A biblioteca da FEA, meu Deus do céu, parece um negócio do outro mundo. São as áreas de pesquisa negligenciadas. Exatamente, mas ali é porque tem o dinheiro público, que é o dinheiro privado, que deveria estar também no ensino, né? Que infelizmente. E aí eu queria mudar aqui um pouquinho e ir para um outro tema aqui, que você falou da sua experiência como produção de conteúdo. Sim. Eu também produzo conteúdo há bastante tempo para EAD. E agora, recentemente, teve essa mudança no EAD, né? Está sendo implementada agora, na verdade. E você falou uma coisa que para mim tem um valor do caramba, né? Às vezes a gente olha e discute a educação e o EAD do ponto de vista de quem está em Ribeirão Preto, São Paulo, Rio de Janeiro, né, que eu posso ir ali na esquina, ter uma faculdade, acesso, né, centro, sim. vou ali, os polos escolho a faculdade que eu quero. E a gente esquece que o Brasil é um país gigantesco em que muita cidade, não é pouca não, muita cidade, a pessoa tem que andar 200 quilômetros para chegar numa faculdade. Não precisa ir longe, eu dou aula aqui na Barão, chega um ônibus de Cravinho, chega um ônibus de Jaboticabal, chega um ônibus de Sertãozinho, e nós estamos falando de cidades. Sim, que tem estrutura, que né? tem estrutura, né? Eu dava aula em Engenheiro Coelho, uma universidade lá, dei aula lá 6 meses. Dei aula para curso de administração e ciências contábeis, dei aula de estatística e dei aulas de física para as engenharias. A gente recebia as vans de Mojimirim, de Jaguariúna, podem ser cidades menores, mas assim, Engenheiro Coelho por si só é um ovinho, é que tinha a universidade ali, tinha o campus, né? Sim. Então o pessoal vai, seja no presencial agora. E quando você não tem a condição do transporte, você tem que encaixar um horário diferente para você assistir a aula, né? Então o EAD está aí para esse público. Né? Mas aí tem o grande problema que para mim, né, pode ter acontecido, e analisando isso, né, você falou, né, você tem lá seus livros que você escreveu, que dá um orgulho do caramba, esses meus aqui são todas disciplinas também. Pô, eu me dediquei, né? Eu escrevi isso com o coração, com processo, e eu tenho um grande privilégio nesse sentido de produzir para uma produtora lá do sul, lá de Curitiba, que tem uma qualidade muito grande nesse sentido, uma exigência muito grande, o IES. Mas do outro lado, você pega cursos à distância aí que o cara pegou 2 vídeos do YouTube, um texto, e joga lá e fala que aquilo... É a mesma aula gravada há muito tempo, para diferentes cursos. Quando eu estava em Curitiba no meio da pandemia, eu fiz uma pós em metodologia do ensino da matemática e da física. Foi um bom curso. Mas eu sei que na metodologia do ensino da história, a aula sobre metodologia ou sobre diversidade, seja o que for, é a mesma aula. E que não faz sentido. E que está gravada há algum tempo. Porque é business. Essa reformulação, reestruturação, reciclagem de materiais, isso não acontece de pouco tempo em pouco tempo. Não é. Você vai reciclar, às vezes, um exercício, uma prova, você já tem um banco enorme de questões, você só vai trocando. E esse professor que gravou uma vez, um semestre inteiro, fez uma maratona lá de gravações, como eu já fiz para a PUC, já fiz para o Uninter lá no Paraná, ele recebe uma vez. Uma vez, você sabe. Só que aquilo está rodando por muito tempo. Tudo bem que você assinou um contrato, você era ciente disso. Mas é impressionante como a política mesmo da iniciativa privada é o capital, é lucro, não tem jeito, vou ficar pagando toda vez para esse professor? Não dá, né? E é por isso que eu falo que eu tenho esse privilégio de estar... já produzi para outras escolas, mas para essa instituição, que nem é uma instituição de ensino superior, na verdade, eles são produtores de conteúdo, mas deles terem essa preocupação. Então, os primeiros materiais que eu gravei lá em 2007, na verdade, eu já regravei alguns deles 3, 4 vezes, está na 4ª edição, porque pelo menos tem essa preocupação necessário, né, de você atualizar. Mas eu vejo, cara, que e aí tem uma preocupação, não sei se você está passando por essa preocupação, que é a IA nesse sentido. Com certeza. Né? Você falou de questão... Eu falo que abriu a caixa de Pandora. Né? Você falou de questão, hoje já tem muita gente produzindo questão IA. Existem IAs brasileiras especializadas em criação de questões, né?
E não estou desmerecendo, não estou dizendo que seja, né, assim, mas precisa ter um know-how por trás, né? Precisa ter. É a grande questão. Quando fala assim, a IA vai substituir os empregos. Não, ela vai substituir os empregos de quem não sabe usar a IA. É diferente. Então, um profissional que sabe manipular isso, ele vai ficar. Não é que está sumindo um emprego. Às vezes, algumas profissões num recorte específico, talvez, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu trabalhei no começo desse ano com a Edutech do Rio de Janeiro. Eu não trabalhei muito tempo com eles, mas eles têm uma plataforma de aulas, de questões, e você vai abastecendo aquilo com a inteligência artificial. Só que para cada área tem um profissional especialista. É isso aí. Porque se produzir alguma coisa, se falar alguma besteira, o filtro é você. Isso. Então, se aparecer alguma coisa errada no fim da plataforma, na questão, no gabarito, na resolução, na fundamentação teórica, passou pelo seu crivo. Sim. Quando eu estava fazendo mestrado, fiz mestrado na UFSCar em Sorocaba. Foi lá onde eu conheci o Regis. A gente estava fazendo uma disciplina de mecânica quântica, que por acaso a professora era minha orientadora. Então, dupla responsabilidade, né? Se vai mal na disciplina da orientadora, dá problema, né? E ela deixou pra gente fazer uma conta lá de uma equação de Schrödinger, fazer uma integralzinha bonita ali. Era para calcular uma probabilidade no fim. Probabilidade de encontrar uma partícula no lugar e tal. Ela deixou a expressão, a gente foi calcular na mão lá. E ela saiu da sala para fazer alguma coisa, pegar um café, não lembro. A moça que estava do meu lado, ela digitou a integral na IA para resolver. Beleza, tá tudo bem. Eu gosto do Calculex, eu gosto. E eu fui fazer. No final, chegava numa fraçãozinha ingrata, que daí eu fui para a calculadora no final. Aí a minha probabilidade no final deu, não vou lembrar exatamente o valor, mas deu lá, 0,38. Aí eu olhei para o lado e perguntei, e aí, quanto deu a sua? Que era da IA. Ah, deu 0,34. Eu falei, errei. Porque não é que a minha deu 0,3789. Falei, pô, tem coisa errada. Fui refazer e eu não achei meu erro, fiquei incomodado. A professora voltou, perguntei, professora, quanto é que deu? Ela falou 0,38. Então, às vezes, tem algumas questões ainda finas, que se a gente for acreditar de forma cega, em qualquer nível de ensino, vai dar um problema. E você sabe, no cálculo, qualquer arredondamento que você fizer para trás, ele vai dar um resultado muito diferente lá na frente. Isso é propagação de erros, entendeu? Exatamente. Vai embora. Eu estava lecionando a disciplina pesquisa de mercado agora nesse semestre, e eu dei um exercício para os alunos de calcular a curva, né, de probabilidade de uma determinada pesquisa, e quem fez pela coisa dava um valor diferente. É impressionante. Né? Porque arredonda um negócio aqui atrás, ele sai arredondando tudo para frente. Agora, vamos falar agora com essa molecada. E depois você vai divulgar esse vídeo aí para os meninos. Eu até tenho ido lá no colégio, tenho conversado com o Lafayette, com o Rodrigo lá sobre isso, e com o Regis um pouco também, que eles estão com essa preocupação, que é uma preocupação de todos os colégios, né, de como orientar. E a gente sempre fala assim, né, que aquilo que a gente falou mais cedo aqui, tem a pressão dos pais, isso me choca absurdamente. Conheça os pais, perdoe os filhos. Isso. Fernando, eu tenho acompanhado uma pessoa, uma menina que não é de lá, não está lá no CPP, mas é filha de um amigo, de um casal de amigos, e a menina a vida inteira, desde quando eu a conheço aqui, nos últimos 5 anos, ela fala assim, eu quero fazer moda, eu quero fazer design, eu quero fazer isso. E agora chegou no momento da escolha, e aí a última vez que eu encontrei, ela falou assim, não, vou fazer TI. Eu falei, mano, onde você tirou isso? Tirou do pai que faz TI, que trabalha em TI. Né? É duro, né? É duro, é dolorido. E tem uma pressão da profissão da moda, profissão que ganha dinheiro, né? Tem a profissão dos colegas, o hype. Tem dos colegas que falam, você vai fazer isso aí. Com certeza. Né? Como é que a gente pode, e você tem um papel, eu estava conversando com o Theo mais cedo, ele falou, toda vez que fala negócio de escolha, é o Fernando que fala lá. Qual que é o papel do professor, né, desse professor influenciador no sentido positivo, de falar tudo isso que nós estamos falando? Cara, você tem que escolher algo que você gosta, você tem que ir pelo seu caminho, mas às vezes você está indo contra aquilo que os pais estão falando, que a escola está falando. Eu já comprei algumas brigas sem saber, assim, sabe? Porque, primeiro que você falou da IA,
Se a gente falar simplesmente para o aluno não usar, acho que a gente está prestando um desserviço. Sim, é besteira, é perda de tempo. Isso é uma discussão muito grande na faculdade hoje. Antes era não vai ter rede social, antes não era até da internet. Você nunca vai ter uma calculadora na sua mão. Calculadora, então, enfim, isso já foi superado por muito e acho que é essa nova discussão, mas que daqui a pouco já entendemos. A questão é como usar. Usar para o bem, como uma ferramenta de pesquisa, de direcionamento, mas por favor, passe pelo seu crivo. Eu tenho usado bastante para produzir conteúdo, eu estou agora no doutorado, estou fazendo muita pesquisa. Para mim é uma ferramenta do caramba. Eu consigo resumir 10 artigos que eu ia ter que ler, eu leio aquilo que importa. Essa parte mais maçante, braçal, põe para trabalhar, use de forma consciente, sabe quais são os benefícios. Agora, com relação às escolhas da meninada, né? Eu pautei muito as minhas escolhas e é um pequeno universo, é o começo, aquele negócio assim, qual matéria da escola você gosta, né? E há uma confusão entre a matéria da escola que você gosta e a matéria da escola que você vai bem. A gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Você gosta de uma matéria porque você vai bem nela? Ou você vai bem nela porque você gosta? Sim. São coisas diferentes. Então eles querem ir para o caminho, às vezes, mais fácil, no sentido, eu tiro 8, 9 nessa matéria, então vou fazer alguma coisa dessa matéria. Até, não estou dizendo que vai dar errado, mas vamos tentar ampliar um pouco. Então, quando eles vêm perguntar aos montes. Muita gente querendo fazer perícia. Professor, quero ser perito. Eu estou falando isso porque eu sei de vez em quando quem vem falar comigo. Eu já prestei concurso para perito. Num outro momento que a gente acha que a educação não dá mais certo, né? Eu fui prestar para ser perito em Fortaleza. E de 3 vagas eu estava em 5º lugar. Então, assim, quase deu certo. Já prestei aqui para a Polícia Civil de São Paulo. Então, você tem um diploma de ensino superior, você tem esse caminho. E quem vai, já conheci físicos que participei de um congresso de física médica quando eu estava na Unicamp ainda, foi em Águas de São Pedro, um hotel legalzão e tal. E a palestra de encerramento foi do chefe da Polícia Científica do Estado de São Paulo. Ele era um físico. Nossa, aquilo... Mexeu com você. Saí de lá e falei, nossa, é isso, entendeu? Mas as coisas vão caminhando, mas é uma opção hoje. O pessoal que quer ser concurseiro, vai ser auditor da Receita e tal. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. O que eu costumo falar para eles é assim, você vai escolher, tá bom. Você sabe o pacote? Eu falo, qual que é essa, professor? Como é que é o dia a dia? Você conhece o pacote da escolha? Você vai olhar para o seu contra-cheque apenas? É utópico falar que dinheiro não é importante? É lógico que é importante. Mas você vai ser feliz 12 dias por ano? Conhece toda a decisão, tudo que está envolvido, né? E eles vêm conversar. O cotidiano daquela profissão, como que é o cotidiano? Você já achou alguém que trabalha com isso para você conversar? Conversa. Use a internet a seu favor, você vê e você encontra hoje vídeo de tudo que é canto, em tudo. A ideia do podcast era essa. Você quer ser físico? A profissão de físico é essa aqui, é isso aqui, né? Conversa com alguém que vive aquilo, busca boas fontes de pesquisa, outro desafio para a gente como professor, né? Mostrar quais são as boas fontes de pesquisa, acesso à informação para saber o que é válido, o que não é. Aonde você vai achar coisa legal que vai te ajudar. Conheceu todo o pacote, está ciente? Eu quero isso, então vai, meu filho, vai. Mas é esse bate-papo de corredor. E no segundo ano, o Theo sabe, a Alissa sabe, eu sempre faço uma aula no segundo bimestre sobre o treineiro. Nesse recorte que a gente ainda passa, por isso não tem jeito que é vestibular. Você vai fazer treineiro esse ano? Legal. Mas o que você vai prestar? Para você começar a se habituar, se a gente ainda precisa desse meio formal para passar, como vestibular, vamos treinar de um jeito legal? Você vai fazer o curso de treineiro? Não vai. Você quer medicina, você vai prestar medicina? Não vai. Possivelmente você vai jogar a sua inscrição de treineiro fora. Mas até nessa questão da escolha do curso como um treineiro, pode te ajudar a escolher depois. Sim. Mas eu bato muito nessa tecla do pacote. Junte as informações, converse com gente diferente, mas a primeira parte que não é a única, é que tem gente que para na disciplina da escola que gosta. Sim. Tem muito mais coisa por trás. Eu te falei que de vez em quando eu vou lá conversar com o Lafayette, a gente estava conversando sobre isso, né? Assim, qual era uma ideia que a gente estava discutindo? Exatamente de oferecer para os alunos, seja vídeo, seja palestra, seja um podcast, seja qualquer coisa,
sobre as profissões. Então, assim, ó, eu quero ser médico. Tá bom, você sabe como é que é o dia a dia de um médico? Como é que é o dia a dia de um médico que trabalha num hospital, que tem uma clínica? De que médico você está falando? É um médico clínico geral ou médico... Eles né? olham o House na série e acham que todo Isso. mundo faz só aquilo. Que é a história do Theo com o perito, né? Porque um dia quer ser advogado porque estava jogando um game que devia de advogado, no outro dia quer ser história porque o professor de história é legal, no outro dia quer ser físico porque o professor de física é legal, no outro dia quer ser... Desde quando ele começou a desenvolver esse RPG que eles estão fazendo, que ele virou com essa história aí E eu falo, tá bom, Theo, são vá. as fases. Eu troquei muito até fechar a engenharia. Não, e eu acho que tento, né? O que eu tento fazer diferente dos outros pais nesse sentido, e eu acho que isso ele pegou, é assim, não importa o que você vai fazer agora. Escolha, vai lá, vive o momento, estuda aquilo, fica 5 anos naquilo. Ele agora está empolgado com esse negócio de dar aula, tá bom, vai lá, dá aula. Daqui a 5 anos você fala, não é nada disso, e beleza. Começa, porque você vai ter que aprender de novo. Saiba também o pacote da mudança. Da mudança, isso. Quer mudar? Tá bom. Sabe tudo que está envolvido? Está envolvido. Em Botucatu eu dou aula para uma moça, que é a minha idade, ela é dentista. Já tem mais de 10 anos de profissão e ela está largando para estudar para fazer medicina. Sim. Conversei um pouco com ela, é um papo diferente, né? Uma pessoa que tem a minha idade, uma mulher bem resolvida, casada, já viveu muita coisa tal. E aí, como é que foi isso? Ela fala, quase deu divórcio aqui em casa, entendeu? Porque o pacote da mudança às vezes é pesado. Você passou muito por isso. Sim, né? a minha mudança, Fernando, foi assim. Eu adoeci, cheguei para minha esposa, o Theo não estava nascido ainda. Aí eu falei para ele, ó, preciso mudar. A gente tinha uma bela de uma vida, um casal, sem filhos, ganhando bem, um salário legal. Só que não dá mais, tô doente com esse negócio aqui. Mas foram 5 anos. Porque quando a minha decisão falou, eu quero dar aula, porque eu gosto de dar treinamento, eu gosto disso, eu sempre sonhei em ser professor, eu já tinha sua idade, né, quando eu comecei a dar aula. A gente teve que mudar para um apartamento menor, diminuir nossos custos. Falei, ó, eu vou sair para ganhar um terço que a gente ganhava. Como é que nós vamos fazer? E depois a escolha, né, quando a gente decidiu, teu filho, que foi o Telson, a gente só decidiu depois que eu terminei o mestrado, já deu uma estabilizada, eu já estava dando aula em pós, já tinha dado... Então, assim, foi uma escolha que, se eu pegar o arco dela inteiro, foi quase 10 anos. Cara, né? É um planejamento que, de vez em quando, e aí é uma coisa para dar uma cutucadinha nessa molecada que vem agora, né? Esse negócio de planejar 5, 10 anos, parece que dá trabalho, e às vezes isso não cola, um discurso meio careta, mas isso é muito necessário. Seja para essa primeira decisão, que pode não ser a última, mas principalmente se você precisar mudar. Sim. Saber o pacote, de novo, estamos falando em processo, né? Eu gosto muito dessa palavra porque não são atos, não são estalar de dedo, não é povos mágico de pirinim pim pim. Se você tem ciência e se você está sozinho, é mais fácil tomar essa decisão. Mas se você está casado, você tem um companheiro, uma companheira, e essa pessoa compra a briga com você, aí beleza, vamos junto. Mas é difícil. É difícil. Não, e olha que interessante que você falou, cara. Quando eu fiz a transição, comecei a dar aula, os alunos falaram, você é louco, como é que você saiu da Ambev? Tinha uma profissão, um cargo legal lá, veio dar aula. E eu comecei a falar sobre isso, e comecei a fazer uma palestra sobre mudança de carreira, até coisa, que é esse livro aí, Se Não Deixa a Vida Me Levar, que eu lancei lá pela Saraiva em 2009. Legal. E depois esse negócio de carreira virou muito coach, essas coisas, eu saí disso, falei, não... Tomaram de assalto. Falei, não quero. E agora, no ano passado, eu, por outros motivos, acabei voltando a falar um pouco mais disso, por causa dessa mudança de carreira. Por que eu voltei a falar disso? Porque muita gente da minha idade está perdido, né? E eu tenho falado sobre isso. 20 anos na mesma empresa, né? E aí eu lancei esse ali, que é o 50 Dicas, e nos 50 Dicas eu uso uma ferramenta de processo, que é o 5W2H, né? Porque o que eu falo é exatamente isso, assim, cara, mudar de carreira é um processo. E o primeiro passo desse processo é você pensar, eu dou essa palestra e a primeira coisa que eu faço é o seguinte, fecha o olho aí todo mundo. Agora abre o olho. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Se você não sabe, eu tenho uns alunos formando em administração, não sabem onde vai estar. Se você não sabe onde que você vai estar lá, como é que você vai trilhar isso aqui, né? Você vai fazer este caminho até lá. Falar isso para um menino de 16 anos, 5 anos é um terço da vida dele. Ele não tem, é muita coisa. Ele não tem proporção.
né? Ele tem dúvida do que ele vai fazer no fim do ano. Exatamente. Que dirá daqui a 5. É muito difícil. É muito difícil. Mas mesmo sendo difícil, é nossa função começar esse processo de incutir. Isso. Começar a conversar, deixar ele refletir. Você não vai resolver tudo por ele, mas você ajuda, você acompanha, se direciona. Pouco a pouco ele começa a perceber essas importâncias, porque você compartilha os seus processos. Sim, exatamente. As coisas que você, de novo, né? Eu dou uma aula de apresentação pessoal, eu mostro fotos minhas, da minha família, para a primeira turma de primeiro ano, no primeiro dia que eu entro lá. E eu termino falando a frase: eu tenho carne e osso que nem vocês. Passo pelas coisas que vocês passam, algumas já venci. Então a gente está aqui junto. O que eu aprendi muita coisa na faculdade, mas eu aprendi física de verdade dando aula. Dando aula. Isso é uma coisa que eles vêm com as perguntas, eu falo, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Posso não saber agora, vou pesquisar. Agora, sei alguma coisa, estou juntando com alguma ideia que eu tive, vou responder. Eu aprendo física dando aula. Você sabe que eu tive uma experiência muito engraçada nesse sentido. Foi o seguinte: teve um dia que eu estava dando uma aula de um negócio de estratégia de marketing, que aí eu olhei para a lousa, eu gosto da lousa, né? Olhei para a lousa e falei, cara, agora que eu entendi esse negócio. Nunca tinha entendido esse troço aqui. Quem nunca? Né? Cai aquela ficha, né? Bom, Fernando, já estamos aqui há mais de uma hora conversando. Papo bom é assim. Não quero também te, né? Você veio aqui à noite. Eu estou gravando agora, aproveitando as férias, gravando algumas coisas à noite. Mas, cara, um papo realmente legal, que é aquilo, né? Eu acho que a grande questão aqui desse nosso bate-papo é que o podcast foi pensado para isso. O objetivo inicial dele, e eu não consegui até agora. Agora que eu venho falando direto com o Regis, me indica uns professores para falar. Ele me indicou para ele não vir, sabe? Eu sei. Na verdade, assim, o Lafayette... Você não vai escapar, tá, Regis? Você sabe que eu mandei uma mensagem pro Rodrigo, ele falou, não, vou te indicar o Lafayette. Aí o Lafayette indicou o Regis. Passa por outro. Não, mas virão outros professores aqui. E o objetivo sempre foi esse, né, cara? Falar. Porque, para mim, tem 3 momentos diferentes na carreira. Um que o Theo está vivendo, que é esse da escolha, que para mim é isso que você falou, eu achei muito legal o que você falou, que assim, não é uma escolha para o resto da vida. Eu falo isso para ele, para a Alice o tempo todo. Tem esse do meio que eu vivi, que é aquela história que essa sua aluna está vivendo. Sim. Né? A pessoa faz, é bem sucedida, está bem, mas fala, não é isso que eu quero. Não está encaixado. Não está encaixado. E tem essa outra que é a minha geração está passando de achar que ia trabalhar, aposentar aos 55 anos, 60, ia jogar dominó na praça. Aí parece que a vida vai começar só nessa idade. Exatamente. E que agora está tendo que rever esses conceitos. Então, o podcast sempre foi pensado para isso. Então, para a gente encerrar, vou deixar você falar aí, pode falar com a meninada, dar suas dicas, depois eu encerro aqui para a gente. Beleza. Bom, primeiro, te agradecer muito, para mim é um privilégio enorme estar aqui e falar com esse público que eu gosto tanto, que eu aprendo tanto, né? Se más influências somadas podem ser multiplicadoras de perdição, de caminhos errados, boas lembranças, sementes boas que foram plantadas em algum momento, elas podem germinar. E elas podem fazer você lembrar de um caminho correto, de um caminho que você gostava. E às vezes você nem chegou nessa fase do caminho ainda que você quer arrumar. Você quer saber qual caminho você quer entrar no começo. Conversa com gente que você confia, professor, coordenador, amigo mais velho, profissionais do ramo. Use a internet para o bem nesse sentido, mas não carrega uma pressão maior do que você acha que você vai aguentar. Tem coisas que são você mesmo que vai resolver, não tem jeito, e a gente cresce também com isso. Mas sempre que você precisar de ajuda, converse com alguém, seja da sua família ou não. Por mais que seja uma decisão importante, não é a única que você vai tomar. Pode ser a primeira mais importante. Tem muito mais coisa que aparece depois. Mas boas decisões, bem fundamentadas, elas vão te ajudar muito, não só daqui para frente, aquele negócio da felicidade que nunca chega. É desde já. Aproveita coisas boas que você tem na vida. E se você está achando que está faltando alguma coisa, vai atrás do que está faltando. Corre atrás do seu sonho, do que você quiser. O mundo está aí com muito problema, mas oferecendo ainda muita coisa boa para a gente sonhar, curtir e fazer valer a pena. Bom, pessoal, muito
Muito legal mesmo, assim, o Theo já tinha falado muito bem do Fernando, então realmente dá para perceber, porque é aquela história, quando a gente faz o que gosta, né, a gente faz com muito coração e com essa responsabilidade, né, é uma responsabilidade muito grande, né, porque às vezes uma coisa que você fala ali como se fosse algo normal ali, pode mudar a vida de uma pessoa, né, então tem pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Então a educação ela tem esse papel. Eu fico muito triste que a educação esteja sendo tão atacada no nosso país, né? Que para mim é o único caminho da gente melhorar a nossa sociedade toda. Gente, né? Somos mais que um, a ideia de somos mais que um sempre foi essa. Né? Por que somos mais que um? Porque toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, a gente, né, se torna melhor um pouco, algumas vezes pior, né? Mas na grande maioria das vezes. A gente se partilha. Compartilhar, eu sempre digo que compartilhar é aprender. E o nosso bate-papo é sobre isso, nossa conversa, os causos, né? Ele contou muitos causos aqui. Então, se você gosta desse tema, desse conteúdo, não deixe de seguir. A entrevista vai estar completa no YouTube, mas também vamos fazer muitos cortes aí para colocar nas redes sociais, para esses meninos seguirem também. E, se você gostou, não deixe de seguir a gente, não deixe de acompanhar. E, Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Fabiano. Foi muito bom estar com vocês. Viu? Foi muito bom.